Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, projeção interessante, com o matemático trazendo tudo para o Bahia ter chance na Libertadores. Além disso, vamos trazer também, claro, novidades e que influenciam e muito e favorecem o Bahia nessa busca pela vaga na Libertadores. Para completar, tem comparação curiosa, base e treinamento dos profissionais. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar e tá aqui o cupom BARA10 e com ele você pode adquirir esse tênis da Adidas com quase metade do preço, isso mesmo, gente. Clique no link, fique fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo, clicou, você usa o cupom BARA10, você acumula o desconto do site com desconto do cupom e vai de R$ 349,99 para R$ 215,99 no Pix ou R$ 239,99 em 3 de R$ 79,99 sem juros, então corra e aproveita aí logo essa oferta. Mas vamos para o assunto de hoje e a gente começa trazendo a nossa base, isso mesmo, gente, a base do Bahia surpreendeu fora de casa, decisão, jogo de ida tá aqui, ó, de virada, Pivete de Aço vence o Goiás por 3-2 no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Autores dos gols, Thiago e João Coni mandaram aquele recado após o apito final e o duelo de volta acontece na próxima quarta, 6 às 16 horas, lá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Tá aí, pessoal, bacana, hein? Bacana, um passo importante rumo à semifinal. Bom time do Goiás, é bom que se diga, mas importante que o Bahia foi efetivo e no final virou e acabou garantindo aí uma boa vantagem para a próxima fase. Falar em Bahia, tem agora aqui informação sobre treinamento e tá aqui, pessoal, foco no profissional, no São Paulo, elenco participa do primeiro treino da semana e tá aqui, né, teve um treinamento físico, depois o treinador Rogério Ceni liderou um treinamento técnico com o elenco dividido em 2 times e depois no terceiro momento, já assim o atleta, já assim os atletas que iniciaram a partida contra o Vasco da Gama, Rogério Ceni fez um treino técnico em espaço reduzido com 6 atletas de cada lado. Agora tá aqui, gente, a situação, né? Rezende, pelo visto, não volta mais nessa temporada. Foi para o campo 1 e iniciou um processo de transição física, pode até voltar, mas tô achando difícil. E o atacante Biel deu continuidade ao tratamento. Esse aqui preocupa, que realmente estava bem e de repente teve essa situação, então tá difícil se ele permanecer assim, ficar apto para jogar contra a equipe do São Paulo. Outra informação que eu trago agora é essa comparação aqui curiosa, e tá aqui, gente, só SofaScore trouxe, Gerson versus Everton Ribeiro no Brasileirão. Vejam vocês, viu? Jogos, incrível. Everton Ribeiro, 30 jogos contra 28 de Gerson. Gols, 3 de Gerson, 2 de Everton Ribeiro. Assistência, 6-5. Gerson ganhou por uma. Grandes chances criadas, 9-8. Passes decisivos, 36-42. 42 Everton Ribeiro tem mais. E com detalhe, né? Se o Bahia tivesse um ataque mais efetivo, para mim, Everton Ribeiro teria mais assistências. Duelos ganhos, 157-136, ou seja, equilibrado, vejam vocês. Dribles certos, 27-23. Faltas sofridas, 54-56. Ações defensivas, aqui chama atenção, hein? 69 de Gerson e 87 de Everton Ribeiro. Diz muito sobre ele, sobre o sistema de jogo de Ceni, né? E SofaScore 7,26 com 7,16. E vejam vocês, Gerson está vivendo uma ótima fase no Flamengo. Isso só comprova o quanto Everton Ribeiro é muito importante e vem muito bem nessa temporada. Um exemplo aí, né, para muita gente no Bahia que está precisando se inspirar nesse exemplo. Outra informação que eu trago agora, gente, são 2 excelentes notícias antes de trazer a projeção para a Libertadores. Está aqui, a gente já sabe, a situação envolvendo a Série A. E no detalhe, a gente já tinha até antecipado a possibilidade, mas está aqui, né? G7 agora está garantido, gente, porque o Botafogo foi para a final da Libertadores, vai enfrentar o Atlético Mineiro. E tá aqui, né? Para o Brasileirão ter no mínimo G7, Botafogo e Atlético precisam confirmar suas vagas na final da Libertadores. Os times abriram vantagem nas semifinais ao ganhar os jogos de ida contra o River Plate e Peñarol. Isso aqui foi antes das partidas. E agora se concretizou. A Atlético Mineiro na final, Botafogo na final, G7 já é garantido, gente. Agora, tem uma possibilidade interessante aqui, hein? G8 e G9. G8 da Série A se desenharia a partir dos títulos de Botafogo na Libertadores e Flamengo na Copa do Brasil. Vejam vocês, isso pode acontecer. E o G9 ocorrerá caso o Cruzeiro vença a Copa Sul-Americana e fique à frente do Bahia entre os 8 classificados. Está aí o panorama, bastante interessante. E qual é a boa notícia? Está aqui a situação envolvendo a equipe do Cruzeiro. Está aqui, o Cruzeiro ontem venceu o Lanús fora de casa por 1-0 e garantiu vaga na final da Sul-Americana e vencendo, estando na frente do Bahia, abre vaga na Libertadores. Se o Cruzeiro ficar entre os 8, e não só o Cruzeiro, depois do Cruzeiro, tá aqui, Botafogo perdeu por Peñarol,
mas tinha uma grande vantagem, garantiu vaga na Libertadores. Ou seja, cenário fantástico. Só falta o quê? O Bahia fazer a parte dele. É essa a grande questão, mas convenhamos, né? Duas excelentes notícias, inclusive com chance de G8. Hoje é 9. O Bahia tem que aproveitar, está praticamente aí sendo um campeonato, como se fala, né? Trazendo para o Bahia uma grande possibilidade agora. Nada disso vai acontecer se o Bahia não fizer a parte dele. Sobre isso, vou trazer aqui essa projeção. Plantão do Paulinho trazendo aqui um cálculo bem interessante, gente. Só esse recorte de G7 para a gente entender o que é que o Bahia exatamente precisa para se garantir no G7. Por que G7? Porque G7 já é garantido, já é oficial. Ano que vem, pelo menos, vamos ter G7. Vamos ver aqui, gente, esse trecho. G7. G7, pessoal. Pegando primeiro quem está nesse momento no G7. Do Botafogo até o Bahia. Do Botafogo até o Bahia. Esta turma aqui, no final do campeonato, para garantir vaga na pré-Libertadores, eles têm que ser melhores que o oitavo colocado, que hoje é o Cruzeiro, que, aliás, está na final da Copa Sul-Americana, bateu o Lanús fora de casa por 1-0 e garantiu vaga na finalíssima. O Cruzeiro tem 47% de aproveitamento. Se o Cruzeiro mantiver aproveitamento, for na mesma balada até o final do campeonato, vai fazer 54 pontos. Então, essa turma aqui, que está hoje no G7, tem que fazer 55 para garantir vaga na pré-Libertadores. Botafogo tem 64, então já tem a vaga assegurada nesse momento pela projeção atual no G7. Palmeiras tem 61, tem a vaga assegurada. Fortaleza tem 57, garantindo a vaga nesse momento pela projeção atual. Flamengo tem 55, exatamente a pontuação de exigência. Então o Flamengo também está garantindo vaga nesse momento. O Inter tem 53. Para chegar a 55, faltam 2 pontos. 2 pontos em 21 que vai disputar. Exigência de 9% de aproveitamento para o Inter garantir vaga no G7. Peguei os últimos 7 jogos do Inter, fez aqui, ó, 15 pontos. Se repetir a dose, vai chegar a 68, vai sobrar ponto aqui para garantir G7. São Paulo tem 51. Para chegar a 55, faltam 4 pontos. 4 pontos em 21, exigência de 19%. Nos últimos 7 jogos, São Paulo fez 10 pontos. Se repetir a dose, agora vai a 61, vai sobrar ponto para garantir G7. Bahia tem 46. Para chegar a 55, faltam 9 pontos, certo? 9 pontos em 21. Exigência de 43% para o Bahia garantir G7 a partir de agora. Nos últimos 7 jogos, o Bahia fez 7 pontos. Se repetir a dose, vai a 53. Não vai garantir, ó. Vai ter que aumentar em 10 pontos percentuais a partir de agora. Seu aproveitamento, o Bahia para garantir G7. Entenderam, pessoal? Então, G7, já é G7. Se o Cruzeiro mantiver o aproveitamento atual, faltam 9 pontos para o Bahia garantir a pré-Libertadores, 4 para o São Paulo, 2 para o Inter. Beleza? Vamos seguir. Aí, gente, de forma bem objetiva, o que é que o Bahia precisa nesse contexto, nesse cenário, no momento atual, com o G7 garantido, o Bahia precisa de 9 pontos. Isso mesmo, o Bahia precisa de 9 pontos. Chegar ali, pelo menos, aos 55 pontos. Está aqui a projeção. E agora o Bahia precisa fazer a parte dele. E é o que tem preocupado, inclusive, a gente. É o que tem, né, dificultado para a gente. O Bahia está com 46 pontos, mais 9. Chegará aos 55, ultrapassa a projeção do Cruzeiro, que é, no momento, o 8º colocado. E está aqui, né? Estão aqui os jogos do Bahia, para a gente ter uma noção, né? Bahia enfrenta São Paulo, difícil, né? Tem que ser realista. Juventude fora de casa também não é fácil, tá lutando contra o rebaixamento, sempre é difícil, é viável, é. Mas no contexto do Bahia fora de casa, acaba dificultando. O Bahia enfrenta o Palmeiras em casa, difícil também. E aqui pode ser viável se o Atlético Paranaense estiver livre do risco de rebaixamento. O Bahia Atlético Paranaense em casa. Depois Cuiabá e Bahia. O Cuiabá provavelmente vai estar rebaixado nesse período, então acaba sendo viável. Corinthians e Bahia também não é fácil, depende do cenário. Se o Corinthians não precisar mais de nada, pode ser um jogo pelo menos de empate aí. E a última partida, Bahia e Atlético Goianiense, que provavelmente está rebaixada. Por que eu estou trazendo isso, gente? Porque para mim são os 3 jogos chaves aqui. Bahia e Atlético Paranaense, se o Atlético Paranaense estiver livre do rebaixamento. Cuiabá e Bahia, se o Cuiabá já estiver rebaixado, isso já é 1º de dezembro. E a última rodada, Bahia e Atlético Goianiense, com o Atlético Goianiense provavelmente já rebaixado. Ou seja, é esse o cenário, extremamente viável. Isso eu contando com derrota em todos os outros jogos e contando com essa média sendo mantida no desempenho dos outros times. Querendo ou não, abrindo o G7 aí, e diante do contexto de times de baixo que não estão pontuando, no caso do Cruzeiro, o Vasco até venceu, mas passou um tempo sem pontuar, depois vem o Atlético Mineiro, o Grêmio, enfim, até Mineiro focado nas decisões, e o Cruzeiro vai focar ainda mais agora aí na Sul-Americana que está na final, então
todo o cenário favorecendo o Bahia. O que é que precisa? O Bahia fazer a parte dele. Então, o Bahia, como se diz, né? Tá com a faca e o queijo na mão, tá aí a matemática deixando muito claro das possibilidades concretas do Bahia. Sim, são ótimas notícias. G6 virar G7 já é oficial e com chance de G8 ou G9, mas já nesse cenário de G7 temos essa tabela do Bahia e temos essa grande possibilidade de, depois de tantos anos, voltar pelo menos à pré-Libertadores. Agora, repito, depende muito do Bahia. Depende de Ceni fazer as alterações necessárias, a começar agora pelo jogo contra o São Paulo. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 70 mil, aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.